Olá pessoal e amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão e agradeço pela sua companhia. Hoje o nosso tema é sobre as perseguições do catolicismo contra a Bíblia Sagrada. Lembrando que este é um resumo historiográfico e não é nada contra a Igreja Católica, assim como já tenho outros conteúdos sobre os protestantes e outras religiões. Beleza, pessoal? Você que já leu a Bíblia por diversas vezes, do Gênesis ao Apocalipse, ou de repente não leu, mas tem uma, duas ou mais exemplares na sua casa, saiba que nem sempre foi assim. Houve dias difíceis e sombrios, onde a Bíblia fazia parte do índice de livros que eram proibidos de serem lidos. A Bíblia não tinha o mesmo significado nem a finalidade que tem hoje. A sua leitura só era permitida pelos líderes da igreja, o alto clero. Eram tempos de trevas, de ignorância e obscurantismo religioso, tempos de perseguição e de caça implacável contra os inimigos da Igreja Católica. Peço que você veja o vídeo até o final e, se gostar, deixe um like e também se inscreva aqui no Toy Story, beleza? Bom, durante o período em que a Igreja Católica esteve no poder, ela fez de tudo para que pudesse manter a Bíblia fora do alcance do povo. A maioria das pessoas não pudessem ler a Bíblia oficial católica por ela estar escrita em latim. Ainda assim, a sua leitura estava proibida. Sua interpretação e tradução era considerado pecado de morte, blasfêmia e heresia. No ano de 1215, o Papa Inocêncio III emitiu uma lei ordenando que devem ser presos para interrogatório e julgamento quem estiver envolvido na tradução dos volumes sacros da Bíblia ou que mantém reuniões secretas, e aos que pregue sem a autorização dos superiores, contra quem o processo deva ser indiciado sem qualquer permissão para apelo e sem clemência também. Inocêncio III declarou que, como pela lei antiga, o animal que tocasse o Monte Santo era apedrejado até a morte. Homens que não eram autorizados a tocar a Bíblia ou fazer qualquer ato de pregação de suas doutrinas também sofreriam a mesma pena. O Concílio de Toulouse, em 1229, proibiu os leigos de possuir ou ter traduções do vernáculo da Bíblia. Este concílio ordenou que bispos deveriam nomear em cada paróquia ou diocese um sacerdote e 2 ou 3 leigos, que deveriam se engajar sob juramento para fazer uma busca rigorosa a todos os hereges e seus cúmplices, vistoriando cada casa do sótão à adega, juntamente com todos os lugares subterrâneos onde eles poderiam esconder-se. O Concílio de Tarragona ordenou que todos os exemplares da Bíblia deveriam ser trazidas aos bispos para serem queimadas, para sequestrar os bens familiares de todos os acusados pelo Santo Ofício e de ter proibido sob pena de morte a quem fosse flagrado lendo a Bíblia, ou mesmo partes dela. E isso foi difícil na época porque as poucas Bíblias que existiam só eram encontradas nas universidades, assim como aconteceu com o professor John Huss, também literalmente queimado pelo fogo por difundir a ideia de que todos tinham o direito de ler a Bíblia, pois era um meio de se abrir os olhos do povo. Já em 1483, o inquisidor-geral Tomás de Torquemada iniciou seu reinado de terror como chefe da Inquisição espanhola. O rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela proibiram todos, sob severas penalidades, de traduzir a escritura sagrada para o dialeto popular ou de usá-la quando traduzida de outros idiomas. Então, por mais de 3 séculos, a Bíblia na linguagem comum foi um livro proibido na Espanha e milhares de cópias foram queimadas nas fogueiras, junto com aqueles que as possuíam. E aí vocês imaginam o quanto que se perdeu em cultura, história e mesmo um grande patrimônio histórico na destruição infame desses livros e bíblias. O Papa Leão X, em 1513 e 21, que se opôs contra
contra os esforços de Lutero em seguir o preceito bíblico da fé pela sola escritura, iniciou o Quinto Concílio de Latrão, e essas restrições foram repetidas pelo Concílio de Trento em 1546, que colocaram as traduções da Bíblia na sua lista de livros proibidos, vetando qualquer pessoa de ler a Bíblia sem a licença de um bispo católico ou inquisidor. Veja esta citação do Concílio de Trento. Abre aspas. Será considerado ilegal que alguém imprima ou tenha imprimido quaisquer livros que lidem com questões doutrinatárias, sem o nome do autor, para vendê-los ou mesmo tê-los em sua posse, sob pena de ser um anátema, um amaldiçoado, pagando uma multa em dinheiro e por fim ser condenado à morte pelo poder secular. Fecha aspas. Essas proibições, de fato, nunca foram revogadas. Foi permitido algumas raras exceções. Os padres tinham permissão de ler a Bíblia em latim, independente se os fiéis entendiam o que estava sendo lido. Bispos e inquisidores foram autorizados a conceder licença para certos fiéis católicos, como alguns nobres, de ler a Bíblia em latim, desde que essas escrituras fossem acompanhadas por notas católicas e sob um critério rigoroso. As proclamações do Concílio de Trento proibiram a leitura das escrituras sagradas para mais de 90% da população. Segundo alguns líderes europeus da época, e mesmo escritores e formadores de opinião, além de um absurdo, o fato da Igreja Católica ter a prerrogativa para determinar quem poderia ou não ler, traduzir e publicar a Bíblia foi uma das maiores blasfêmias já feitas pelo ser humano. O Papa Clemente VIII, de 1592 a 605, confirmou as proclamações do Concílio de Trento e foi ainda mais longe, proibindo a concessão de licenças para a leitura deste livro, sob quaisquer condições. As restrições contra a posse das escrituras vernaculares foram repetidas pelos papas até o final do século XIX. Foi durante o reinado do Papa Pio VII, de 1800 a 1823, que o movimento das modernas sociedades bíblicas começou com o objetivo de incentivar uma maior circulação das Sagradas Escrituras. Outras sociedades foram logo criadas com o mesmo propósito. O Papa Pio X, de 1903 a 1914, em carta ao cardeal Casseta, declarava todo o apoio e aprovação de medidas que viessem a incentivar todos os católicos de fazer leituras contínuas e estudos bíblicos, a fim de acabar de vez essa história de que a Igreja Católica proibia os fiéis de lerem a Bíblia. Tudo isso era útil para dissipar a opinião de que a Igreja se opõe à leitura das Escrituras Sagradas em língua vernácula. E hoje em dia a Bíblia é bem conhecida, apesar que por muitos de forma superficial. Todavia, nem se compara com aqueles tempos difíceis para o cristianismo, onde por alguns séculos a Bíblia foi violentamente proibida de ser lida, traduzida e propagada. Bom, e você, amigo do Toy História, gostou deste conteúdo? Sabia dessa história? Deixe aqui nos comentários e se inscreva também e acompanhe os nossos outros vídeos aqui do Toy História, beleza? E a todos vocês, o meu muito obrigado.